deve aparecer um anúncio aí para vocês, uma caixinha de diálogo, para vocês darem um ok, tá tudo bem em gravar, tá bom? Para vocês estarem cientes de que está sendo gravado. Beleza, gente. Então, sejam bem-vindos aí à nossa live de espanhol, né? Essa aula especial. Muito obrigado aí por terem comparecido, terem feito o esforço de entrar na live e reservado um tempinho também para participar, né? Essa live da Aurora Idiomas é a primeira de espanhol, né? A gente ontem teve uma de inglês, foi bem legal, bem bacana, tivemos uma boa participação, né? Como é uma aula, né? Sintam-se livres para comentar e falar. Eu acho que essa aula eu vou falar bastante, porque tenho bastante coisa para apresentar para vocês, né? E a gente vai pegar um conteúdo meio grande, vai tentar resumir, mas sintam-se à vontade, talvez, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem comentar alguma coisa, alguma curiosidade que vocês conheçam da língua, fiquem à vontade também, tá bom? Então, muito bem, a gente tem um roteiro para hoje, tá? A gente vai falar desses assuntos aqui, ok? Então, no geral, aí a gente vai ficar mais ou menos 50 minutos juntos aqui, ok? Que é o tempo de uma aula da Aurora Idiomas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho, vou me apresentar para vocês, né? Vou falar um pouquinho de mim, das minhas qualificações, vou falar por que que aprender espanhol é importante, né? Por que que a gente tem que aprender um novo idioma e por que o espanhol é uma boa opção, tá? Vou falar um pouquinho sobre técnicas de aprendizado, né? Como é que a gente faz para aprender um idioma, e isso entra bastante na nossa metodologia. Qual metodologia eu quero praticar com os alunos para que o idioma possa ser algo legal de aprender, algo que não seja trabalho, não tão trabalhoso, né? Cansativo, não fica só na mesma coisa sempre que a gente está acostumado, né? E hoje o tema da nossa aula vai ser esse aqui, ó. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nós vamos aprender a falar um pouquinho quem sou eu, ok? A gente sempre tem, em cada aula, um pouquinho de gramática e vocabulário. A gente vai ver um pouco disso, tá bom? E no final da aula, eu vou falar um pouquinho sobre a Aurora Idiomas, tá? Um pouco mais da gente. E como eu anunciei lá no Instagram, não sei se vocês viram, tem um presente especial para quem ficar até o fim da aula, tá? E aí, fiquem até o fim da aula para ver. Vocês estão conseguindo ver os slides mudando? Não. Não estou Então, conseguindo, Rafael. Então, deixa eu... Stop share. Vamos compartilhar de novo. E agora? Vamos ver. Agora sim. Aê, Bloqueio. boa. Obrigado. Preciso do feedback de vocês, né? Se vocês vão me falando aí, vão me dando o termômetro da aula, tá bom? Muito obrigado. Muy bien. Hablemos un poquito. Vamos falar um pouco, né? Então, acho que todo mundo aqui me conhece, Rafael, né? Eu tenho espanhol avançado. Eu sou certificado pela Secretaria do Estado de São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso do Estado para poder aprender espanhol e falar espanhol, né? E tenho mais de 11 anos de experiência falando espanhol, tá? Então, tem bastante tempo aí, sendo que desses 11 anos, 2 foi numa vivência no exterior, na Argentina, né? Então, bastante tempo que eu já falo o idioma e consigo ensinar para outras pessoas, né? Já tive a oportunidade de ensinar para algumas pessoas o idioma. E eu também tenho inglês avançado, certificado pelo American Council on Teaching of Foreign Languages, é um instituto americano de ensino de línguas estrangeiras, né? Eu tive a oportunidade de prestar uma certificação nesse instituto, onde eu consegui um certificado de inglês avançado, e eu já tenho pelo menos 8 anos de experiência também falando inglês, né? E eu estou ofertando na Hora de Idioma justamente esses dois cursos, inglês e espanhol, tá bom? Um pouquinho sobre a minha pessoa mesmo, né? Sobre mim. Eu tenho 27 anos de edad, ¿ok? 27 anos de edad. Vivo en São Paulo, Brasil. Tengo dos hermanos más jóvenes. Y bueno, me gusta hacer largas caminadas e assistir a sitcoms. Sitcoms, para quem não sabe, situation comedy, são seriados desses engraçados, Friends, The Big Bang Theory, né? São coisas que eu gosto de fazer. E estou colocando aqui algumas frases para a gente já começar a se familiarizar um pouco, tá? E são frases bem simples, que cada um de vocês também pode usar para falar de si mesmo, né? Onde você mora, quem são os membros da sua família, quantos anos você tem, né? No inglês, por exemplo, tem algo que eu acho interessante, que a gente não fala que tem 27, 28, 30, 50 anos. Nós somos 28 anos velho, né? E o espanhol tem essa vantagem, tem muitas coisas que são mais parecidas com o português, né? Então, no espanhol, nós temos
certa idade, 27 anos, 25, né, e por aí vai. Bom, muito bem. Vamos falar um pouquinho do porquê aprender espanhol, né? Se vocês tiverem com o celular em mãos e tiverem a curiosidade, vocês podem pegar o celular, apontar para esse QR Code, vai abrir uma página de todos os países que falam espanhol como língua oficial ou como segunda língua oficial, né? Ou onde a língua é muito falada. Então, vocês vão encontrar essa página da internet e vocês vão ver a quantidade de países que tem lá. Todos esses países aqui no mapa que eu estou mostrando para vocês, né? Esses países aqui em vermelho é a língua oficial, tá? Em azul é porque o espanhol é a segunda língua oficial, ok? E esses em amarelo são territórios onde não é uma língua oficial, mas tem uma grande quantidade de pessoas que falam espanhol nessas áreas, né? Então vocês estão vendo aqui até alguns estados dos Estados Unidos, né? Tem vários lugares lá onde as pessoas falam muito espanhol, né? E o espanhol ele é um dos idiomas mais falados do mundo, ok? Ele perde para o inglês, perde para o chinês, né? Mas se eu não estiver enganado, ele é o terceiro idioma mais falado do mundo. É um idioma que todos os nossos vizinhos aqui da América do Sul, né? Quase todos eles falam espanhol. Tirando ali o Suriname e as Guianas, todos eles falam espanhol, né? E muitas vezes a gente acaba tendo oportunidades de se relacionar com pessoas desses lugares, né? Eu, por exemplo, trabalhei durante alguns anos numa empresa onde todos os dias eu tinha que falar espanhol com as pessoas, né? Hoje, onde eu trabalho, não são todos os dias, mas muitas vezes eu preciso falar espanhol também com algum cliente, com algum colega de outro país, né? E isso é uma vantagem muito grande no mercado de trabalho para nós, não só no mercado de trabalho, mas qualquer outra relação que a gente for construir, né? Então, se a gente quer construir mais relações, se a gente quer se profissionalizar, se destacar, o espanhol é uma excelente língua para a gente fazer isso, né? Uma grande vantagem, abre muitas portas e a gente consegue se comunicar com praticamente mais da metade do nosso continente, né? Então, o espanhol ele tem essa grande vantagem, né? Eu trouxe para vocês aqui algo que eu vou usar na metodologia. Guardem isso aí para vocês observarem na nossa aula e eu vou voltar a falar disso no fim da aula. Essa pirâmide do teórico William Glasser, né, mostra um pouco sobre como funciona o aprendizado do nosso cérebro, né? Como é que a gente aprende as coisas. Então, quando eu leio uma informação, né, quando eu simplesmente leio a informação num livro, numa apostila, eu normalmente vou guardar 10% daquilo que eu li, né? Não guardo muita informação apenas lendo. Se eu ouvir e observar, né, vocês vão vendo aqui que o percentual ele vai aumentando, né? Quando nós vemos alguém fazer, quando nós vemos alguém praticar essa informação e ainda ouvimos isso, quando nós presenciamos isso, a gente consegue aprender mais sobre aquilo, né? Isso serve para aprender uma língua, gente, como serve para qualquer outra coisa, tá? Se eu começo a discutir com outras pessoas sobre aquele assunto, se eu, por exemplo, começo a praticar o meu espanhol com outras pessoas, mesmo que talvez não seja perfeito ainda, mas se eu me esforço por fazer isso, a minha taxa de aprendizado cresce para 70%, né? Então, quando nós fazemos isso de fato todos os dias, tentamos falar um pouquinho, vai aumentando. E o principal método de aprendizado que a gente consegue absorver as informações é quando nós ensinamos outras pessoas, tá? Lembre-se disso, eu vou falar disso um pouquinho mais no final da aula. Bom? Muito bem, então vamos falar hoje do tema da nossa aula, que é o Quem sou eu? Ok? Quem sou eu? Aí eu trouxe dois exemplos aqui de duas pessoas que vão se apresentar para nós, tá? E vão falar um pouquinho sobre quem são. O espanhol deles, eu fiz questão de que fosse Hola, devagar, bem tranquilo de entender, tá bom? Então vocês não precisam se preocupar se, nossa, tá muito rápido. Não, eu acho que tá bem tranquilo e vai acompanhar exatamente o texto que tá aqui, tá bem? Então eu vou passar duas vezes esse diálogo aqui pra gente, e depois a gente analisa algumas palavrinhas dele, algumas coisas que talvez são interessantes da gente prestar atenção. Bom, vamos lá. hola. Soy Carolina. Encantada de conocerte. Soy de México, más precisamente de la ciudad de Guadalajara. Mi cumpleaños es el 12 de agosto, así que tengo 28 años. Algo único sobre mí es que tengo una gran pasión por la fotografía. Me encanta capturar momentos especiales y expresar mi creatividad a través de las imágenes. Vocês conseguiram ouvir bem o áudio da Carolina? Tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Sim. Sim, deu para entender tudo certo. Vamos passar mais uma vez para a gente pegar aqui, tá bom? Hola. Soy Carolina. Encantada de conocerte. Soy de México,
más precisamente de la ciudad de Guadalajara. Mi cumpleaños es el 12 de agosto, así que tengo 28 años. Algo único sobre mí es que tengo una gran pasión por la fotografía. Me encanta capturar momentos especiales y expresar mi creatividad a través de las imágenes. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre a Carolina. Excelente. Coloquei aqui em destaque algumas palavras, algumas sentenças que seria interessante a gente entender um pouco melhor, né? Primeiro, que quando a gente usa encantada em espanhol, né, serve como uma saudação, um cumprimento, né? Aqui em português, a palavra encantada pode ser para um conto de fadas, por exemplo, né? É um adjetivo, né? Para falar de algo que é mágico. Mas encantada ou encantado em espanhol serve que nós tem a mesma conotação de muito prazer, né? Encantada de conocerte, ou então encantado para los chicos, para os meninos, de conocerte. Eu quis chamar a atenção também para essa palavra aqui, ó, México. Vou repetir para vocês. México. Alguém sabe explicar por que México e não México? México? Porque no espanhol, o X ele tem som de xi, né? Não é México, mas é México. Alguém já ouviu falar disso ou nunca? Vou entender que o silêncio é o negativo. Já sim. Já ouviu falar? Olha que interessante, né? O X, ele tem som de xi em espanhol, né? Tanto que o nome da letra é la X. La X, letra X. Mas, quando o X ele tá no meio de duas vogais, ele pega o som do J em espanhol, né? Que não é o mesmo som do português, mas é um som de R, né? Então é México. México. Isso é uma curiosidade bem bacana, né? Para vocês saberem como ir lendo as palavras que forem aparecendo, né? E aí vamos falar do J, né? Ele pega o som do J, mas espera aí, você está falando que o J tem um som diferente em espanhol, Rafael? É isso mesmo, né? O J, ele tem um som de R no espanhol. R ou RR, né? Então essa palavra aqui não é Guadalajara, é Guadalajara. Guadalajara, que é uma região lá do México, tá bom? Tem essa outra palavra que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês, que é cumpleaños. Cumpleaños. Alguém sabe o que é cumpleaños? Já ouviu falar dessa palavra? Aniversário? Ô, garoto. Aniversário, né? Então, a palavra aniversário não existe em espanhol, Rafael. É isso que você está me falando? Errado. A palavra aniversário existe em espanhol. Mas por que a gente usa cumpleaños aqui e não aniversário? Cumpleaños é para falar da nossa data de nascimento, né? É quando você cumpre anos, né? Traduzido literalmente é o dia que você cumpre anos. O aniversário é para falar de qualquer outra data que está completando mais um ano, né? Mas não é uma data de nascimento de alguém, não é uma data de nascimento de uma pessoa. Por exemplo, você pode fazer um aniversário de matrimônio, que é um aniversário de casamento, né? Mas você nunca vai fazer cumpleaños de matrimônio ou então aniversário de vida, né? Você nunca vai fazer um aniversário em espanhol, você vai fazer sempre cumpleaños, você vai cumprir años. Então a gente pergunta para as pessoas não quando é seu aniversário. Tá errado. A gente pergunta quando é seu cumpleaños. E tem aqui nessa palavra cumpleaños essa letra N aqui com um tio em cima. Vocês com certeza já viram isso em espanhol, né? Esse N com um tio em cima tem o som de NH, o nosso NH do português, né? O nha, nha, nhe, nhi, nho, nhu, né? Então, tem esse mesmo som, tá? Quando vocês virem esse N com um tio, vocês podem fazer o som de nha, nho, nhu, nhe, tá bom? Cumpleaños, ok? Porque eles não utilizam o N e o H junto nas palavras, né? Para eles acaba tendo até outro som, não faz muito sentido. Bom, Ô, Rafa, só uma dúvida. oi, Então, nesse caso, claro, todos os N's que tiverem tio em cima é porque eles vêm antes de uma vogal. com certeza. Você nunca vai ver um N com tio em cima antes de uma consoante.
senão Tá. não dá fonética, né? Não dá som. Muito boa pergunta, Vitor, obrigado. Né? E a Carolina continua falando, né? Quando é que ela faz cumpleaños? 12 de agosto, né? Coloquei agosto para não complicar a cabeça de ninguém, né? Agosto é um mês que se escreve igual, se fala igual, português e espanhol, tá tudo certo, né? E ela fala que ela tem uma gran pasión por la fotografía. Ela gosta muito da fotografia. Me encanta capturar momentos especiales y expresar mi creatividad. Eu acredito que todos vocês sabem o que significa criatividade, né? Acho que todo mundo sabe que essa palavra é criatividade. Porque o espanhol tem muitas palavras parecidas com o português, né? Criatividade é uma delas. Porém, eu trouxe essa palavra aqui pelo seguinte, para falar um pouquinho da letra V, esse V de vaca, né? No espanhol, ele não tem esse som de V, de vá, vé, vi, que a gente faz. Ele tem um outro som. Ele tem o mesmo som da letra B de bola. Então a gente falaria criatividade. Tem outro exemplo aqui no texto, olha só. Através, através. Não vou falar através, eu vou falar através, ok? E tem mais uma coisinha que eu queria mostrar nesse slide para vocês, que é bem bacana do espanhol, né? Vocês já devem ter visto isso aqui em algum texto em espanhol também. Esse ponto de interrogação ao contrário, às vezes ponto de exclamação ao contrário. Em português, quando a gente vai ler uma frase, a gente está lendo um livro, por exemplo, em voz alta na frente de outras pessoas. A gente está lendo, 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 e aí a gente entra numa sentença, numa frase, que é uma pergunta ou uma exclamação. E a gente percebe isso lá no meio da frase, olhou o ponto lá no final, né, o ponto de interrogação, exclamação, e aí a gente faz uma entoação diferente, né? E muitas vezes vocês já devem ter passado por essa situação. Lá na escola, um colega está lendo em voz alta, é uma pergunta, ele lê a frase inteira e aí as duas últimas palavras ele é uma pergunta, ele faz com aquele sonzinho, né, de entoação de pergunta. E aí fica um pouco estranho, né? Porque todo o resto da frase pareceu uma sentença normal e aí no final das duas, três últimas palavras parece que foi uma pergunta, né? E no espanhol isso é muito bom, porque ele já fala pra gente antes, lá atrás na frase, que isso é uma pergunta. Então, quando você vê esse ponto de interrogação ao contrário, você sabe que vai ser uma pergunta. E aí você já começa, quem sou eu? Né? Você não precisa falar quem sou eu, entendeu? Dá para fazer a entoação de pergunta lá do começo. Bom, são algumas regrinhas do espanhol para a gente ir pegando, para a gente ir aprendendo, tá? Tô tentando trazer um conteúdo bem simples, bem tranquilo e tirar aí algumas dúvidas que às vezes a gente carrega, né? Vamos ouvir mais um diálogo que tem mais algumas palavras novas, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer agora o Alejandro. Hola. Soy Alejandro. Encantado de conocerte. Desde muy joven comencé a tocar la guitarra y a experimentar con diferentes géneros musicales. He formado parte de varias bandas locales y me encanta componer mis propias canciones. En cuanto a mi familia, tengo la bendición de contar con una hermosa familia. Tengo un hermano menor con quien comparto muchos momentos divertidos y recuerdos inolvidables. Muito bem, vamos ouvir mais uma vez, tá bom? Para a gente fixar bem o espanhol do Alejandro aqui. Hola. Soy Alejandro. Encantado de conocerte. Desde muy joven comencé a tocar la guitarra y a experimentar con diferentes géneros musicales. He formado parte de varias bandas locales y me encanta componer mis propias canciones. En cuanto a mi familia, tengo la bendición de contar con una hermosa familia. Tengo un hermano menor con quien comparto muchos momentos divertidos y recuerdos inolvidables. Bem, a gente conheceu agora um pouquinho do Alejandro, né? Então, de novo aqui o J, né? Por isso que é Alejandro, não Alejandro, ok? Essa palavrinha aqui é bem legal. Muy. Muy. Alguém tem ideia por que a gente usa muy joven e não mucho joven? É uma coisa que pega a gente assim bastante, né? A Jéssica fez que não com a cabeça, gostei, né? Olha que interessante, esse muy nós utilizamos para falar de adjetivos, de qualidades das pessoas, né? Él es muy contento, él es muy buena gente, él es muy joven, ou ella es muy vieja. Dá para a gente falar de qualidades, o muy. Quando a gente quer mostrar que algo
Alguma característica é grande ou se destaca. O mucho, a gente normalmente fala de coisas que a gente consegue contar, quantidades. Havia muitas personas, mucha gente. Eu tenho muito dinheiro, por exemplo. Tenho muito dinheiro. São coisas que nós conseguimos contar, coisas que dá para enumerar, um, dois, três, né? Se eu falar muito jovem, é algo que não dá para contar assim muito fácil, né? O que que é muito jovem? Para alguém de 90 anos, todos são muito jovens, né? Para mim, muito jovem, é ali 10 anos, 11 anos, não sei. Então é algo que a gente não consegue medir muito bem, né? E aí ele fala que ele, desde muito jovem, comecei a tocar a guitarra, né? É um negócio meio interessante sobre o português, né? A palavra guitarra para nós, como vocês podem ver aqui, é violão, né? A tradução literal é violão. A gente tem a guitarra também, né? Que a gente usa para se referir à guitarra elétrica, né? Mas no espanhol, tanto no espanhol quanto no inglês, guitarra, guitarra é o violão ou a guitarra elétrica, né? Eles têm uma palavra apenas para os dois instrumentos, tá bom? E aí ele fala que começou a experimentar, né, diferentes gêneros musicais e formou parte de várias bandas locais, né? Olha aqui o Encanta de novo, né? Me encanta. Então, a gente falou do encantado, encantada, mas agora a gente está falando do me encanta. Então, quando eu falo do encantado, encantada como um adjetivo, significa que eu estou gostando daquela situação, né? Que é muito prazer, por exemplo, né? Mas existe também o verbo encantar, ou encantar-se, que é o verbo que está conjugado aqui nessa frase, né? Quando eu falo que alguma coisa me encanta ou te encanta, significa que você gosta muito daquilo. Você gosta de verdade daquilo, né? Então, ele gosta muito de compor suas próprias canções, né? E aí ele fala um pouquinho da família dele. Ele usa essa palavra aqui, essa palavra bendición. Bendición, né? Alguém sabe o que é bendición? Acho que dá para entender pelo contexto aqui. Seria Bendición. abençoar. Bom, eu acho que pela tradução direta seria abençoar, não sei. Tem a Ah, ver. bem Tem a difícil. ver. Bendición, essa palavra é literalmente benção, né? Então, quando ele fala tengo la bendición, tengo é do verbo ter. La bendición, a bênção de contar com uma hermosa é maravilhosa, linda, família. Então, ele fala que ele tem a bênção de ter uma linda família, né? É isso que ele fala aqui. O abençoar, Vitor, que você mencionou, também existe o verbo abençoar em espanhol, é claro, mas é o verbo bendecir. Vou repetir até. Bendecir. Deixa eu escrever no chat para todo mundo. Seria legal. Vocês. Deixa eu colocar aqui. Bendecir, que é o verbo abençoar, né? E quando a gente recebe uma bênção, é uma bendición, tá bom? E aí ele continua falando que ele tem um hermano. Essa aqui todo mundo sabe, né? Que a gente se vive falando dos hermanos argentinos. Então, ele tem um irmão menor, né? Com quem com quem comparto muitos momentos divertidos e inolvidáveis, né? Eu gostaria de chamar atenção para essas duas últimas palavras aqui, né? Comparto. Comparto é do verbo compartir, que em português é compartilhar, tá bom? Então é parecido. E esse inolvidables, né? Esse aqui talvez é um pouco mais difícil, né? Inolvidables seria inesquecíveis. Inesquecíveis e inolvidables, né? E aí tem a ver também com o verbo olvidar. Olvidar, que seria né? Dar, só que aqui um R no final, é esquecer. Então, esse IN quer dizer que inolvidável, esse IN quer dizer negativo, né? Não esquece. Então, inolvidável, inesquecível. Por que eu apresentei esses dois textos aqui para vocês, né? Tinha dois objetivos aqui em mente, espero ter ajudado vocês um pouco com isso.
Primeiro, para a gente entender como é que eu me apresento em espanhol, né? Quais são algumas coisas que eu posso dizer sobre mim mesmo? Então, tanto a Carolina quanto o Alejandro falaram coisas diferentes sobre cada um deles. A Carolina, por exemplo, falou onde ela mora, falou da idade, falou de algo que ela gosta de fazer, né? O Alejandro, ele também falou algo que ele gosta de fazer, mas ele também falou da família dele, né? Então, quando eu me apresento, eu posso falar dos meus familiares, com quem eu moro, né? Quem eu tenho perto de mim, tá bom? Esse foi um dos objetivos, né? Para a gente começar a entender um pouquinho como é que eu me apresento, né? Então, eu posso começar a falar, bueno, hola, soy Rafael, encantado de conocerte, tengo 27 años, soy de São Paulo, Brasil, me gusta caminar, me gusta estudiar, me gusta hablar espanhol. São coisas que a gente pode começar a ir captando assim, né? E aí a gente vai pegando vocabulário, né? Vai começando a montar essas palavrinhas na nossa cabeça. O segundo objetivo era para que vocês pudessem ver que muitas vezes, como é que a gente aprende o idioma de forma mais fácil? Pelo contexto, né? Quando eu sei o que significa, por exemplo, bendición, opa, eu sei que ele vai falar da família de uma forma positiva, porque eu entendi o que é bendición, né? Eu sei que ele falou hermosa, opa, então ele realmente gosta muito da família dele. Ele acha a família dele maravilhosa, né? Linda, enfim. E aí a gente consegue ir pegando, né? Então, quando alguém vai falar conosco, muitas vezes a gente pega pelo contexto, né? Muitas vezes a gente pega as coisas mais pelo contexto, pelo que está sendo dito ali, do que às vezes entender tudo. E é assim que a gente vai aprendendo um idioma novo. Às vezes alguém vai falar uma frase para nós que a gente não vai entender 100%, mas eu entendi o contexto, porque eu conheço ali algumas palavras. E aí as coisas vão começando a encaixar na nossa cabeça, né? Muito bem. Hablemos um pouquito de ellos, ¿no? Hablemos de Carolina e Alejandro, ok? Vocês devem ver aqui algumas perguntas, né? Acho que está aparecendo aí para todo mundo, se não falhou nada aqui na nossa transmissão, tá bom? E aí, vamos tentar responder juntos essas perguntas. Vamos ver quem prestou atenção. Quantos anos tem Carolina e quando cumpleaños ella? Vocês lembram disso? Eu lembro que foi em agosto. Opa, agosto. E quantos anos 12 tem de ella? agosto. Quando, Vitor? Acho que 28. 28 anos. Muito bem. Muy bien. ¿Qué le gusta hacer a Alejandro? Hacer, gente, é fazer, tá bom? É o verbo fazer. Então, o que que o Alejandro gosta de fazer? ¿Qué le gusta hacer a Alejandro? Tocar Lembra? guitarra. Tocar la guitarra. Muito bem, Jéssica. Muito bom. Carolina es de México, pero ¿en qué parte vive ella? Essa aí eu judiei de vocês um pouco, né? Lembrar de onde mora, que parte do México mora a Carolina. Guadalajara. Guadalajara, muy bien, gracias. Muy bien. Essa aqui é fácil. ¿Cuál es el idioma que hablan ellos? Espanhol. Muy bien. E agora pensem um pouquinho. Você vive mais cerca de Carolina ou de Alejandro? Essa é pegadinha, sabe por quê? Porque o Alejandro não falou onde ele morava. Então, é para ver se vocês estão atentos, tá bom? Mas vocês estão vendo essas palavras em vermelho aqui que eu coloquei? Esse aqui é a parte da aula que é o ponto-chave hoje que vocês vão aprender, né? Essas palavras em vermelho, a gente chama elas de pronombres personales. Vou repetir. Pronombres personales. Pronomes pessoais, né? Pronomes que falam de pessoas, tá? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de situações onde a gente ouve esses pronomes pessoais. Eu acho que vocês vão ver os vídeos, vocês talvez não conheçam os pronomes pessoais, mas depois a gente volta nos vídeos para vocês verem quais são. Eu tenho uma tabelinha, né? Vou mostrar a tabelinha para vocês. Aí a gente volta no vídeo e você vai olhar. Ah, esse aqui é um pronome pessoal, olha só. Vamos lá. No eres mi padre y no soy una vergüenza. Soy la venganza. Soy la noche. Soy Batman. ¿Puedo ayudarles? Nosotros haremos las preguntas, anciano. ¿Quién eres tú? Tú. No, no yo, tú. Sí, soy tú. Solo responde la maldita pregunta. ¿Quién eres tú? Ya se lo dije. ¿Estás sordo? No, tú ciego. No estoy ciego, tú lo estás. Eso es justo lo que dije. ¿Qué acabas de decir? Yo no dije qué, dije tú. Es lo que estoy preguntando. Y tú contestas. ¡Cállate! ¡Tú! ¿Sí? No tú, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Yo,
Sí, tú. Soy yo. Él es yo y yo soy tú. Estoy a punto de golpearte, Confucio, porque ya me cansé de estos juegos. Él, yo, tú, todos vengan aquí. Él. Carter. Voy a golpearlos a todos. Ya, Carter, No, déjamelo a Lee, mí. no. Ríndete, Buzz Lightyear. Te he vencido. No me rendiré. Tú mataste a mi padre. No, Buzz. Yo soy tu padre. Muito bem. Vamos lá. Vocês encontraram algumas dessas palavras nesses vídeos? Sim. Tu, Tu, ele, tu, Joe. No segundo vídeo. Yo soy tu padre. Ok? Essas aqui, gente. Ele, Oi, desculpa. Joe, Joe, tu, ele. ele. Para quem não percebeu, no segundo vídeo, né, da hora do Rush, tinha essa aqui, ó. Nosotros. Nosotros, né? Essas são os famosos pronomes pessoais, los pronombres personales, né? E aqui tem a tradução deles em português. Português se escreve em espanhol com um acento no E, não um circunflexo, um acento agudo, tá bom? E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor, né? Então, yo, ele, tu, você ou tu, né? A gente tem o tu em português também. Ele, ella, ela, usted, a gente não fala esse D no final. Usted, você, nosotros, nós, né? Uma palavra desse tamanho vira uma palavra de 3 letrinhas em português. Ustedes, vocês. Ellos, eles. Ellas, elas. Ok? São alguns exemplos dos pronomes pessoais. E o tu, em espanhol, a gente usa para falar informalmente. Estou falando com um amigo meu, estou falando com algum parente, com algum irmão, tu, né? Posso usar o tu. Quem eres tu? Tu sabes isso? É algo informal. Se eu for falar formalmente, por exemplo, numa reunião de trabalho, eu vou usar o usted, né? Isso é bem importante, tá bom? Então, lá nos vídeos Ô, a gente... Rafa, eu tô com uma dúvida. Duvide. É elhas ou ejas? Ou tem as duas formas de falar? Você fez uma dúvida bem bacana agora, hein? Sabe por quê? A gente tem 20 países que falam espanhol. E é óbvio que, assim como aqui no Brasil, né? Você já ouviu um português falando. Tem umas diferenças, né? A gente nota na hora, assim, poxa, esse cara não é do Brasil, ele é de Portugal. Assim como existe essa diferença no português, existe essa diferença no espanhol para diversos países. Por exemplo, na Espanha, você vai ver um espanhol falando ellas. Aqui na América Latina inteira, você vai ouvir as pessoas falando ellas. E se você for para Buenos Aires especificamente, você vai ouvir echas, né? Cada um falando de um jeito. Isso é normal, né? Em todos os idiomas existe, quando há um idioma falado num espaço, num território muito grande, né? É muito comum que existam sotaques diferentes. Pega aqui no Brasil mesmo, põe um baiano para conversar com um gaúcho, né? Você já sente que tem diferenças regionais ali no sotaque e na fala, bom? Mas se você quiser falar ellos, não tem problema, né? Na Espanha, super normal e comum, né? Na Espanha, por exemplo, eles falam o S como se eles tivessem a língua presa, né? Esse nosotros, ele vira nosotros. Vou até repetir, nosotros. É como se tivesse a língua presa, né? E é um jeito que eles falam, tá bom? Muito obrigado pela dúvida, muito bom. Eu queria voltar só num vídeo para vocês verem. Quero ver se vocês identificam algum pronome pessoal nesse vídeo aqui. No eres mi padre y no soy una vergüenza. Soy la venganza. Soy la noche. Soy Batman. Vocês identificaram algum pronome pessoal nesse vídeo? Quem falar que sim,
Não ouviu direito, porque não tem nenhum. Vergüenza, não? Não, vergüenza É o significa soy. vergonha. Oi? Soy. Soy é um verbo conjugado, né? Os pronomes pessoais são esses da lista que eu mostrei, né? Ó, são essa lista aqui, tá? Não tem nenhum deles. Mas, Rafael, por que que você está falando então de pronome pessoal e não trouxe nenhum no vídeo da aula, Rafael? O que que você fez de errado aqui? Olha que interessante. No português e no espanhol, né? A gente não precisa muitas vezes falar o pronome pessoal para conjugar um verbo. A Jéssica falou do verbo soy, que é o verbo ser, né? Yo soy. Mas se eu simplesmente falar soy, o significado é o mesmo. Se eu falar yo soy Rafael, eu sou o Rafael. E se eu simplesmente falar soy Rafael, sou o Rafael. Dá na mesma, né? E o espanhol, ele, muitas vezes a gente pode cortar o pronome pessoal antes de conjugar um verbo, né? E eu falei, poxa, eu vou trazer esse vídeo do Batman para confundir mesmo todo mundo, né? E aí, em compensação, eu trouxe um outro vídeo que é Joe, tu, nós outros, ele, eles conversando praticamente com pronomes pessoais, tá bom? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Eu ainda não entendi qual que é o pronome pessoal daquele vídeo. Do Batman? É. Aí é que tá, não tem nenhum. Ah, tá. Não tem nenhum. Ele conjugou todos os verbos sem um pronome pessoal. Então ele não fala de Hum. Batman, ele fala soy Batman, né? No Ah, espanhol, entendi. a possibilidade de corta os pronomes pessoais e só fala o verbo, né? Isso funciona muito Uhum. na primeira pessoa. Quando eu falo de mim, Joe. Se eu for falar de outro grupo, de ella, de ellos, às vezes pode não fazer muito sentido. Então a gente tem que pegar pelo contexto da frase. Bom, ficou mais claro agora? Ficou. Beleza. Muito bem, gente. E por último, eu queria trazer algo de gramática aqui para vocês, né? Que é a regrinha do ar, er, ir. O espanhol ele é muito bacana porque os verbos regulares do espanhol, você consegue conjugar eles quase sempre da mesma forma, né? Quase sempre. Hoje a gente não vai falar de verbo irregular, porque isso aí seria uma aula inteira muito grande à parte. Mas os verbos regulares, eles seguem regras na hora que eles são conjugados, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né? Os verbos em espanhol, eles sempre terminam com ar, er ou ir, né? Com essas sílabas. Você nunca vai encontrar um verbo em espanhol que termina com or, ur, né? Eles sempre vão terminar assim, ó, ar, er, ir. Isso na forma infinitiva deles, né? Na forma não conjugada, tá bom? E aí, como é que a gente conjuga esses verbos? Vamos pegar um verbo com ar aqui. Olha só, os verbos que terminam em ar, tá? A gente elimina o ar, né? Por exemplo, o verbo hablar. Ele tem o ar aqui, não tem, pessoal? Eu quero conjugar esse verbo, tá? Eu vou tirar esse AR. Vou tirar ele daqui, ó. Vai embora. Então vai ficar fica esse L aqui, né? Então vamos completar esse BL, né? Se eu for falar que eu falo espanhol, eu vou falar yo hablo. Yo hablo. Se eu for falar que tu hablas. Se você fala, tu hablas. Hablas. Então, percebam, eu tirei o AR e coloquei isso aqui, ó. Se eu for falar ele, ella ou usted, habla, habla. Se eu for falar que nós falamos, nosotros, nosotros hablamos, hablamos. E se eu for falar deles, ustedes, ellos, ellas hablan, hablan. E aqui a gente tem uma listinha. Vocês podem tirar print dessa tela, tá? Para ficar com essa dica para vocês, tá bom? Então, eu tiro o AR e completo com um desses aqui, dependendo de quem eu estiver falando. Ok? Mesma coisa para o ER, né? Olha só que interessante. O ER segue uma regrinha muito parecida, né? Eu vou tirar o ER, por exemplo, correr, né? Que é o verbo de correr, se exercitar, tá? Correr. Vou falar, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, ustedes corren. Tá? Esse RR, ele não tem o mesmo som do português, viu, pessoal? Ele não é um ra, re, ri. Ele é um ra, re, ri. Rr.
Tinha uns amigos americanos que pegavam um lápis, colocavam na boca e fazia rrr, treinar esse som, né? Funciona. Fica lá, rrr, lá, R, né? Então é o correr. E aqui a gente tem um exemplo das conjugações. Mesma coisa, ó, beber, bebo, ler, né? Leo, lês, lê, e é o verbo ler, né? Eu trouxe verbos aqui que praticamente são iguais ao português, né? Eu acho que com exceção do ler, são verbos muito parecidos para que vocês saibam o que são, tá bom? E mesma coisa com ir, gente. Com ir. O ir a gente só tem que tomar cuidado pelo seguinte, ó. Se a gente for ver ali, ó, no e, tudo tem e, né? Nas frases, ó. Tudo tem e. E no a, tudo tem a também, né? Mas no ir, nem tudo tem i, né? Ó. Eu não vou falar tu vives, tu vives. Isso está errado, gramaticalmente está errado. Muita gente fala sim, localmente, em alguns lugares, mas está errado, né? É tu vives, tu vives. Abre mais a boca pro e, tá bom? Mesma coisa, el vive, não é el vive, el vive, né? O único lugar que eu vou usar o i na conjugação é no nosotros. Nosotros vivimos, vivimos. Ustedes, ellas viven, ok? Viven. É que vocês podem tirar print depois para guardar, porque é uma regrinha, gente, que vai funcionar para todos os verbos regulares. Todos os verbos regulares, tá bom? Um dia, outra aula, quem for fazer o curso comigo, vai aprender os verbos irregulares, vai aprender como é que a gente conjuga eles, né? Mas já adianto para vocês, é meio que na decoreba, porque o negócio é complicado mesmo, né? Os verbos irregulares, eles não seguem regra, por isso eles são irregulares, né? Não tem regra, tá bom? Mas é assunto para outra aula, tá? Vocabulário, gente, algumas palavras que nós aprendemos hoje. Vamos recapitular. Encantada. Em português, a tradução literal, encantada, né? Mas lembre-se, se eu falar que estou encantado em português, pode ser que eu estou maravilhado com alguma coisa, ou pode ser que eu estou enfeitiçado, né? Uma magia ali, estou encantado, tá bom? Não faz muito sentido em português. Não faz, na verdade, não faz o mesmo sentido em português que em espanhol, tá? Cumpleaños, aniversário. Ok? Criatividade, lembra do som do V, não é V de vaca, é que nem o B de bola. Criatividade, criatividade. Guitarra, lembre-se que pode ser tanto a guitarra elétrica, né, quanto o violão. Inolvidable, inolvidable, inesquecível. Compartir, compartir, compartilhar. Bendición, bendición, bênção. Esse aqui, acho que vocês já sabem. Hablar, hablar, falar. Esse aqui eu fiz questão de trazer, porque é o que normalmente as pessoas mais esquecem, né? Nosotros, nosotros. Simplesmente nós, né? Ah, mas esse aqui serve para o nó de gravata também, Rafael? Nosotros de corbata? Não, não serve. Calma lá, né? Quando a gente fala de nó de gravata, é outra palavra, é o tal do nudo, ok? E essa aqui é uma palavra que estava aí no meio dos slides, a gente acabou não focando nela, né? Mas é uma palavra interessante de usar, que é o mientras. Mientras. Tem gente que acha que é o quê? É mentira, Rafael? Mientras? Não, não é mentira, não tem nada a ver com mentira essa palavra. Essa palavra significa enquanto. Enquanto. Por exemplo, mientras voy a la panadería, por favor, lave la ropa. Então, enquanto eu vou à padaria, por favor, lave a roupa. Tá? É mientras, enquanto. Bom? Tudo certo até aqui, gente? Alguma dúvida? Não. Bem, Certinho. toda aula da Aurora Idiomas, né? A gente tem um desafio, tá? Um desafio. Um desafio. Muito bem? E nessa aula, infelizmente, a gente não tem tempo, talvez, para praticar o desafio, né? Todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês, normalmente numa aula a gente veria com mais calma, e na verdade é um conteúdo que a gente abordaria durante 2 aulas, né? Durante 2 aulas de 50 minutos, porque a gente leria com mais calma, cada aluno teria a oportunidade de ler mais conteúdo, teria a oportunidade de entrar mais a fundo por meio de conversações, né? Os vídeos que eu trouxe são curtinhos, mas talvez eu traria um vídeo um pouco maior, com uma interpretação de texto, né?
Então a gente não teria muito tempo agora para fazer essa atividade, né? Precisaríamos de uma aula um pouco maior. Mas toda aula da Aurora Idiomas você vai ter um desafio para praticar, né? Então, uma vez por semana, em uma das duas aulas, a gente tem esse desafio. E esse desafio aqui é bem legal, ó. Contesta las preguntas abajo e habla um pouco de ti. Habla um pouco de usted, né? Quando é tu cumpleaños? Quando é tu cumpleaños? Quando é seu aniversário? De dónde es usted? De dónde es usted? De onde você é? ¿Qué le gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Qué hace usted en el trabajo? ¿Por qué aprender español es importante para usted? Porque aprender espanhol é importante para você. Porque aprender espanhol é importante para você. Então, isso aqui está colocado numa forma bem informal, né? Porque a gente tem o usted, tá bom? E aí, na aula, a gente teria um tempo de uns mais ou menos 10 minutos para todo mundo se preparar e tirar dúvidas com o professor, né? E mais um tempo de 10 minutos para todo mundo poder responder a atividade, né? Se apresentar, falar quando é seu cumpleaños, de dónde es usted, né? Então, uma aula da Aurora Idiomas, né? Um capítulo, uma lição inteira, né? Daria para fazer em 2 aulas de 50 minutos, né? Esse é o plano de metodologia que eu tenho desenhado, né? Então, em 2 semanas, né? 2 aulas, em 3 semanas, 3 aulas, né? Mas a gente se reuniria, né? Em 2 blocos de 50 minutos durante a semana, tá? Esse é o esquema de aulas que eu tenho desenhado, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Tudo certo? Ou tudo muito confuso aí para vocês? Tudo certo. Certo? Muito bem. Deu para entender. Só fiquei uma dúvida aqui na hora que você falou a última pergunta, né? Você falou os T é informal ou é formal? O usted é formal. Ele é formal. Tá. Se eu E aí, só por dúvida, como ficaria informal essa pergunta? Para tu, para ti, né? Ti não é um pronome pessoal, mas é uma variação do tu, né? Que pode ser Entendi. uma preposição. Mas isso aí também é assunto de outra aula. Olha esse aqui, Vitor. Esse aqui está informal, Certo. ok? Habla um pouco de ti, né? Então, os verbos estão conjugados numa forma de imperativo, né? Que é quando você dá uma ordem ou um pedido, né? Contesta e habla, são os verbos aqui, tá? E o ti mostra que isso é informal, tá bom? Isso é uma dica aí para vocês. Se terminar com os T a pergunta é porque, tá falando sério comigo, tá falando formalmente. Tipo uma entrevista de emprego. Os T. Sempre os T na entrevista de emprego. Você não vai falar tu, tá bom? Em alguns lugares, no espanhol, isso aqui é algo que a gente pode aprofundar outra oportunidade, mas eles falam não me tutees, né? Isso não é gramaticalmente correto. Mas, tipo, não fique me falando com tu, não sou seu amigo, né? Não fica falando informalmente comigo, não me tutees, né? Não fica falando... Ixi, tem isso? Rapaz. Isso é gramaticalmente incorreto, né? Mas em algumas regiões, né, as pessoas pedem uma certa formalidade. Sim, sim. Ou então, ao contrário, né? Não, me pode tutear, né? Então, tipo, me trata como tu, fala informalmente comigo, né? Para os mais íntimos, né? É, mais íntimo. Isso é engraçado porque em português a gente não faz tanto essa distinção, né? A gente tem, sim, Não. formal e informal de falar em português, mas a gente, no dia a dia, não acontece isso. No espanhol... Talvez com os mais velhos, antigamente falavam o senhor, a senhora, mas acho que isso era o máximo. Exatamente. Aqui é um pouco diferente, né? Mas eu, por exemplo, quando eu servi missão na Argentina, né? E eu falava formalmente com as pessoas. E algumas pessoas, nossa, você fala comigo como se eu fosse um velho. Não, me chama de tu, né? E era engraçado. Muito bem. Pessoal, essa aula aqui foi um teste, né? Para você que está assistindo. Se você sentiu que esse conteúdo é muito complicado, né? Muito difícil, a gente pode conversar e começar de um nível mais básico. Se você sentiu que esse conteúdo tá ok, tá desafiador, mas eu consigo entender, esse aqui é um nível intermediário de aula, tá? É um nível que já assume que você entende algumas palavras, que você consegue pegar alguns contextos, né? E aí a gente parte a partir disso, né? Vai desse princípio, você vai aprendendo.
Mas se você sentiu que isso aqui está muito fácil, né, a gente parte para um nível mais avançado, vai para conjugações verbais, né? O espanhol ele tem, se não me engano, 19 conjugações verbais, salvo engano, tá? Posso ter falado o número errado aí, mas eu confirmo para vocês depois. E é bastante coisa para aprender, né? Então a gente pode partir para o mais avançado. Mas vamos lá, eu espero que vocês tenham feito isso aqui nessa aula hoje. Vocês tenham escuchado, escuchar, escutar. Se vocês não tiveram oportunidade, não tem problema, isso aqui é uma aula teste, mas é importante escrever, escrever, escrever. Com certeza vocês tiveram a oportunidade de ler, ler. Hoje não deu tempo, mas numa aula da Aurora Idiomas a gente tem a oportunidade de hablar, hablar. Eu vou falar um pouquinho mais disso, sobre ensinar, ensinar, ok? Esse aqui é o método de aprendizado nosso, né? Trabalhar todos esses campos, nesses 2 blocos de 50 minutos que você tem durante a semana. Durante um deles trabalhar alguns, no outro trabalhar outros, talvez um dia vai trabalhar todos ao mesmo tempo, né? Trabalhar tudo para aumentar, ó, a tua escala aqui nessa pirâmide, para fazer com que você chegue aqui, ó, nos 95% de aprendizado do seu cérebro, né? Então eu sempre vou falar, gente, pega o caderninho de vocês, ó, anota isso aqui, escreve, né? Ó, vamos ver e ouvir? Vamos assistir um videozinho? Vamos assistir um vídeo que é algo que vocês já conhecem, Toy Story, Batman, filme qualquer, porque é algo que vocês já assistiram em português. Então vocês já sabem o contexto, vai ser mais fácil de entender espanhol, se vocês já sabem o contexto, né? A parte lá Toy Story, acho que quase todo mundo aqui já assistiu Toy Story 2, né? E já sabe o que está acontecendo ali naquela cena. Então você entende pelo contexto, você entende muito mais facilmente, né? Porque você já viu, e aí fica mais fácil de entender as palavras, né? Ah, eu sei que ele está falando isso. Ah, legal. Então sempre vou tentar trazer, né? Isso aqui, ó, ver e ouvir na prática, coisas que vocês já conhecem, né? E aí a gente vai ter esses momentos de discussão que eu comentei, né? Por que a Aurora Idiomas, gente? Além de toda essa metodologia, né? Primeiro, material de qualidade, tá bom? Esse material foi eu que montei, né? E é totalmente original. Esses diálogos da Carolina, do Alejandro, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Não vão, foi eu que montei, né? Então, material realmente que eu me esforço muito para fazer, né? Para entregar qualidade, né? Não adianta entregar um material meio torto para vocês. Eu tenho que entregar qualidade para ajudá-los a aprender, né? Outro ponto importante é a disponibilidade de horários, tá bom? As aulas, elas são remotas, né? E por isso tornam a facilidade de você ter aula em horários diferentes muito mais fácil, né? Você não tem que se deslocar para ter uma aula, você não tem que sair da sua casa, pegar uma hora de condução, ter uma aula de 50 minutos, volta para sua casa mais uma hora, né? Não tem essa necessidade. A pandemia provou isso para a gente, né? Então, são aulas remotas de fácil acesso para todo mundo. Basta apenas uma conexão com a internet. E a gente pode aprender uns com os outros, né? As dúvidas que vocês trazem, os comentários em aula são muito, muito importantes para a gente aprender, né? E principalmente, né? A Aurora quer oferecer aos alunos um custo acessível, né? Uma maneira de você estudar um idioma de uma forma boa, simples, mas que também caiba no seu bolso, que seja barato, né? A gente tem 2 modelos de aula, tá? Modelo número 1 são as aulas em grupo. Você participa de uma aula assim como essa que a gente está aqui, com até 8 alunos, mais o professor 9, né, mais 8 alunos no máximo, que é o que eu considero realmente o ideal para o aprendizado online. Você tem mais gente que isso, fica muito complicado, vira uma bagunça. Aí se você tem pouca gente, né, vira praticamente uma aula particular. É um modelo que a gente tem também, tá bom? Mas vou falar dele daqui a pouco. São 2 aulas semanais de 50 minutos com até 8 alunos, né, e a gente aprende na prática, com atividades, assim como foi hoje, tá? Uma vez por mês, quando eu falo que ensinar é 95%, né? Um aluno será convidado para ensinar um tópico da aula. Então, eu vou sortear ali algum aluno, pode ser você algum dia, você vai ensinar ali algum tópico que a gente aprendeu alguma aula passada e vai reensinar para a turma. Vai relembrar, vai recapitular. Isso vai te ajudar a aprender. Eu garanto que você vai aprender esse tópico se você estudar para ensinar, né? Isso gente, é impossível a gente não aprender dessa forma, estudando e ensinando. E aí, para esquecer isso depois, muito difícil, né? E a gente tem, no modelo em grupo, atividades avaliativas também, né? Que atividades avaliativas, Rafael? Tipo uma prova? Bom, pode ser uma prova, né? Pode ser uma apresentação. Pode ser uma apresentação para a classe que você vai ter ali alguns meses, no começo do semestre, para se preparar. Estou pedindo um TCC para vocês? Não, não vou pedir um TCC, gente. É algo bem simples, tá?
mas é para estimular, para fazer esse estresse, esse esforço de fazer a gente falar, né? De fazer a gente praticar a conversação, né? Então vai ter algumas atividades avaliativas também de apresentação, de fala, né? Eu não posso, se a gente aprende ali pelos vários canais, né? Falar, escutar, escrever, observar, ensinar, como é que eu vou avaliar vocês só por uma prova escrita, né? Não tem sentido. Então, se a gente aprende por vários canais, a gente tem que ser avaliado por vários canais, tá bom? E o segundo modelo são as aulas particulares, tá? Também são 2 aulas semanais de 50 minutos, né? Nesse modelo você aprende sozinho com o professor, é mais conversação, né? Porém, é um ensino mais focado, mais prático, né? De repente você tem alguma necessidade muito específica, precisa aprender espanhol para uma situação X, né? É uma aula particular, talvez, que pode resolver o seu problema. E da mesma forma, né, o aluno vai apresentar algum tópico da aula, né? Vai ser um tópico um pouco maior, vai ser exigido um pouquinho mais, por ser uma aula particular, né? Então, ele também vai apresentar um tópico ali durante mais tempo de aula, tá bom? Para o professor. A gente também tem atividades avaliativas, praticamente as mesmas que a gente tem no modelo em grupo, ok? Vamos falar agora da parte que acho que interessa a todo mundo, né? Os nossos planos, tá bom? Então, modelo 1, aulas em grupo, normalmente seriam R$ 150 por mês, esse modelo, tá? Mas eu falei que quem participasse da live ia ter um presente no final, né? Ia ter uma surpresa, um presente especial, que é esse aqui, né? O nosso cupom Live da Auro, né? Então, aula particular também, ó, R$ 250 por mês. Quem tiver participado hoje da live, né? Tiver assistido a live, pode ali no formulário de intenção de matrícula. Onde é que eu encontro esse formulário, Rafael? Lá no Instagram. No Instagram eu vou deixar ele disponível aí, provavelmente amanhã, a partir de amanhã, agora que as lives acabaram, né? Vou deixar ele disponível lá para você preencher com seus dados a intenção de matrícula e você coloca aqui, ó. Tem algum cupom? Live da Auro 2023. Tira print aí, anota, escreve, tá? Para você pagar um pouquinho mais barato aí na nossa mensalidade, tá bom? Então, esses são os planos, né, gente? Muito bem. Se você gostou dessa aula, responde aí a nossa pesquisa de satisfação nesse QR Code. Se você não gostou também, responde também. É importante eu saber. Fala do que você achou do material, o que você achou da didática do professor. Muito rápido, muito devagar, não entendi nada, não soube responder minha dúvida. Não, a aula foi ótima, foi muito legal. Adorei a aula do professor. Deixa a sua opinião lá, eu quero ouvir, né? Isso é muito importante para mim. Saber o que você está pensando do conteúdo que eu estou passando para você. Só assim eu consigo melhorar e trazer conteúdo melhor para os alunos, né? E se você não segue a gente no Instagram, aproveita, @aurora.idiomas. Segue a gente lá, compartilha com alguém, né? Compartilha com algum amigo, com algum parente, alguém que você sabe que está precisando aprender espanhol, ou inglês também, né? Ontem a gente teve aula de inglês, algumas pessoas que estão aqui participaram da aula de inglês de ontem também, né? Então, a gente também tem as aulas de inglês, de repente algum amigo, algum parente precisa dessa oportunidade. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje na nossa live, tá? Se vocês quiserem saber mais, também podem escrever no nosso e-mail, aurora.idiomas@gmail.com, né? Deixa ali a tua dúvida, teu comentário, tá? Se você quiser acesso a esse material também, tá bom? Pode me escrever ali no e-mail. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá bom? É isso por hoje. Tá ótimo. Obrigada, Rafael. Valeu, Obrigado pela Rafa. presença, Você vai compartilhar gente. o Instagram, né, da Aurora? Oi, desculpa. Você vai compartilhar o Instagram É que eu não peguei na hora. Opa, a gente volta aqui, cara, não tem problema. Beleza, vou tirar um print rapidinho. Fica à vontade, Júlio. Pronto, valeu. Muito obrigado, hein? Dúvidas, eu fico aqui mais 2 minutinhos. Deixa eu só parar de gravar. Então, se você estiver assistindo essa gravação muitos anos depois, acabamos aqui. Obrigado.